sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio do nosso podcast. Os tabus da maternidade. Hoje vamos abordar o tema do relógio biológico. O nosso clique para ser mães. Pronto, em relação ao relógio biológico, nós já tivemos algumas questões em relação a isso. Quando é que nos deu o chamado clique? Sim. Quando é que te deu a ti? Acho que faz sentido começar por ti, eu tenho um motivo certo para isso. Tu não. Porquê? Não. Quando começou? Sabes que quando eu e o teu irmão começámos, eu não tinha vontade de ser mãe. Isso foi com 17. Sim, mas eu acho que era por ser muito imatura. Eu acho que nós, quando somos mais novos, não temos grande... Eu acho que por termos uma noção do que é ser mãe, ou o que é que poderá vir a ser mãe e sermos responsável de uma vida além da nossa, acho que nos assusta. E na altura eu dizia-lhe, eu não quero ser mãe tão cedo, pelo menos. Yeah. Não, ele dizia, isso há de passar. Eu não gostava nada quando ele dizia isso. Eu é que sei, se eu digo que eu não quero por agora. Ideias convictas. Convicta, pronto. E detesto dizer, mas aqui entre nós, ele tinha razão. Pronto, depois lá... Estás a assumir em pleno YouTube que ele tinha razão. Sim. Eu não sou das que dizem que as mulheres têm sempre razão. Pronto. Bom. Não, eu, na altura, não, quando nós começámos, não tinha muito essa vontade. A vontade foi-se ganhando. Quando começámos a ter a nossa casa, a construir, tivemos a nossa gata. Portanto, as coisas começaram-se a compor... Aos poucos. Pronto, e chegou uma altura em que nós pensámos, faz falta aqui alguma coisa... Sentiste um vazio? Não, sabes que nós dizíamos um para o outro, faz falta alguma coisa aqui em casa a correr, a fazer barulho. E outra coisa foi o nós pensarmos, eu principalmente, dizer, gostava muito que os meus avós fossem bisavós, gostava muito que conhecessem a minha filha, ou o meu filho, neste caso, gostava de conseguir ainda proporcionar-lhes isso na vida. Mas quando é que achas que passaste de não querer a querer? O que é que aconteceu na vida além de teres criado a casa e ter os gatinhos e isso? Acho que comecei a fazer o check na minha lista. Ok. Casa, trabalho estável, comecei a passar algumas etapas. Sim, comecei a ficar um bocadinho mais estável na minha vida e foi o que foi preciso para depois pensar, ok, aquilo, o mínimo que eu queria, aquelas coisas que eu pensava que me faltavam alcançar, eu já alcancei. Então eu quero mais. Eu quero mais. O que é que posso fazer a seguir? E então esse foi o clique automático. O teu irmão concordava plenamente comigo, ele já tinha essa vontade. E ele nunca me fez pressão para tal, ele nunca me fez pressão para ser mãe, mas ele respeitou sempre muito a minha vontade e as coisas foram acontecendo de forma muito natural até que pronto. Okay. E tu? Bem, a minha situação foi um bocadinho diferente, porque eu sofri um bocadinho de pressão, não dele, não de familiares, mas de equipas médicas. Isto porquê? Porque eu tenho endometriose. Endometriose não quer dizer que todas as mulheres tenham mais dificuldade em engravidar ou que de tudo não consigam engravidar. Mas a endometriose faz com que o processo possa ser mais difícil, mais demoroso. Então, cada vez que eu ia às urgências, eu fui diagnosticada com 20 anos, já sofri de endometriose antes, sim, desde os 15, pelo menos. Fui diagnosticada com 20 ou 21, agora não tenho bem a certeza. E sempre que eu ia ao hospital por alguma coisa, quando viam no relatório que eu tinha endometriose, era logo, sabes, tu tens 20 anos, tens de começar a pensar ser mãe. Eu nunca pensava ser mãe com isso, com essa idade. Não tinhas ainda a tua vida estável a esse ponto? Não, de todo. Eu estava a estudar na universidade. Tudo começou a mudar um bocadinho quando uma colega minha na universidade engravidou. E eu ia com ela muitas vezes de carro para casa e estávamos numa conversa muito, gostávamos de falar do tema. E eu disse-lhe, não achas que isso vai afetar a tua vida? Ela já estava mais decidida que ia ter, já estava super grávida. E eu perguntei-lhe, não achas que isso em algum aspecto pode afetar a tua vida? E ela dizia-me, porquê? Tu sabendo da doença que tens, se engravidasses, abortavas? Fez-me um clique. Não, eu não o podia fazer
Não é que não pudesse, eu Podias podia. não voltar a ter outra oportunidade. Exato. E porquê que eu ia cancelar uma oportunidade se acontecesse? E eu comecei a ponderar. Comecei a pensar, ok, se viesse, eu ia aceitar. Então, resta-me saber quando é que vem. E a vontade veio aumentando. Fui falando muito com o teu cunhado, sempre a dizer, olha, o que é que achas, não sei o quê. Ele é que era o cabecinha no sítio que dizia calma. Eu tinha os pés no chão. Sim, porque a partir do momento em que eu decidi quero, e foi muito nova, 21, não foi há muito tempo, mas eu tinha 21 quando comecei a querer. Okay. E ele dizia, calma, ainda não temos casa, já vivíamos juntos, mas não tínhamos a nossa casa. Uhum. Ninguém estava muito fixo no trabalho, ele tinha mudado de trabalho há pouco tempo, eu estava a ingressar no novo trabalho, estávamos a procurar casa e eu dizia, então, mas já estamos a procurar, é uma questão, mesmo que eu engravide agora, temos 9 meses para encontrar casa. Eu acho que isso também é uma coisa, acho que não é errado, está tudo certo, mas acho que há muito essa ilusão de... Tens de passar por todas as etapas. Sim. Assim, eu tive a possibilidade de o fazer, mas hoje em dia eu fico feliz por ele ter dito calma, vamos por etapas. Uhum. Porque realmente para mim fez sentido ter concretizado essas etapas e só depois então passar à fase seguinte. Sim. Além dessa pressão dos médicos e isso tudo, fez muito sentido. Aliás, eu já tinha dito que engravidei no instante. Fez muito sentido quando comprámos casa. Eu queria muito, não é? Conseguimos casa e eu pensei, ok, já temos casa, agora já podemos. Mas quando eu me apercebi que já podia, ou seja, que era mais uma etapa concluída, pensei, não, calma, não quero, afinal não quero. Exato. Não, a ideia assustava-me, porque eu pensava, ok, como assim eu vou passar a ser mãe e... Não, tenho de aproveitar a vida. E não só, existe outro fator. Eu tinha muito medo de ter uma perda, de ter uma gravidez atópica. Sabes que isso foi uma coisa que, por exemplo, os médicos, quando eu tive a minha perda, disseram que era uma coisa muito comum. E agora as pessoas terem medo? Sim, ou as perdas? As perdas espontâneas. E era uma coisa que eu não tinha noção. E agora à minha volta, eu comecei a... Porque as mulheres não falam muito disso. É normal, é uma coisa Exato. Que nos mete mais frágeis. Exato. E quando eu comentei a minha situação, houve pessoas que me disseram, eu também tive. E fiquei, Sim. A sério, tu também tiveste? Já há muitas pessoas à volta que contam a história. E eu pelo menos não tinha noção que no primeiro filho é muito comum uma pessoa sofrer um aborto espontâneo. E nessa altura, quando eu tive o aborto, foi quando eu pensei, agora não vou querer tão cedo. Eu pensei, da raiva, sabes? Sim. Eu pensei isso. Eu era o receio de que isso acontecesse. Uhum. Porque eu acho que desde que descobri que tinha endometriose, que eu pensei, ok, existe a possibilidade de... Existe muito na endometriose a possibilidade da gravidez atópica. Sim. Então, para quem não sabe, quando existe uma gravidez atópica, tem de se abortar. E eu tinha muito esse medo. Eu estava a sofrer um bocadinho por antecedência, porque eu não queria de todo conseguir e ter de tirar, ou conseguir e o universo tirar-me isso. Então eu já tinha medo de sequer tentar. Sabes que eu acho que por um lado o mal é nós estarmos informados. Isto vai parecer um bocado controverso, mas eu acho que nós, antes de sermos mães, quanto mais sabemos... Mais medos temos. Mais medos temos. Porque, por exemplo, tu tinhas a situação de terem endometriose e a probabilidade de teres uma gravidez ectópica era mais alta. Sim. Eu não tendo nada... Eu pensava, caramba, se eu agora engravido... Mas tu passaste por... Mesmo assim. Mas eu tive uma perda. Mas eu, agora na da Madalena, eu pensei... E se agora eu tiver uma gravidez ectópica? E eu, mas porquê que has de ter uma gravidez ectópica? Ok, o teu organismo pode fazer isso, mas não tens nenhum historial. Eu acho que acabamos, entre aspas, por autossabotar-nos a nós mesmas com receio de sofrer. Eu acho que isto é uma coisa muito comum nas mulheres. Uhum. Nós sofremos muito com medo de sofrer. Sim. Quer seja em relações, quer seja em gravidez. Sim. Evitamos ao máximo o sofrimento. Se calhar, exatamente por sermos um pouco mais frágeis... Mas evitamos o sofrimento, o que faz com que... Soframos. Mais. É verdade, é verdade. Mulheres sempre mulheres. É verdade, muito complicado. Vamos admitir.
Pronto, e depois chegou um Natal. Eu não sei se te recordas que estávamos todos a falar à mesa sobre isso. Não, eu descobri que ela estava a querer engravidar porque fomos ao continente as duas e tu, assim como quem não quer a coisa, disseste-me que deixaste de tomar a pílula. Não era a pílula, era a medicação. Sim. Que fazia Exato. quase o mesmo efeito. E eu, E depois a outra resolução de ano novo dela foi: não bebo mais álcool. E eu, pronto, está-me a querer dar a volta, mas não dá volta nenhuma. É verdade, a passagem de ano foi o dia que eu disse: vou-me embebedar e vou embebedar por 2, porque acho que vai acontecer qualquer coisa. Aliás, eu já estava a tentar. Eu deixei de tomar a medicação dia 27 ou 28 de dezembro, na esperança de começar ali a tentar. Ainda nem tinha consulta marcada, porque achava mesmo que ia demorar até conseguir. E para quem não sabe, eu supostamente tinha, a partir do momento em que fosse à consulta, eu tinha 6 meses para conseguir engravidar. Bem, tinhas ali mesmo... Sim, senão era considerada infértil. Sem pressão. E tinha de fazer operação, se com a operação não resultasse, tratamentos. Eu não estava preparada psicologicamente para isso. Por isso é que eu disse ao seu cunhado, tipo, ok, vamos simplesmente tentar. Eu deixo a medicação. Deixar a medicação custa, porque era para evitar os sintomas da endometriose e eu precisava mesmo. Exato. No entanto, como engravidei logo passado um mês, não foi assim tão mal. Forte. Quando me apareceu a primeira menstruação, não menstruava há 2 anos. Quando me apareceu a primeira menstruação, parecia uma garota de 15 anos. Eu só pensava... Aliás, eu comentei com o teu cunhado, eu disse: eu quero contar à Bruna, mas não posso, porque não quero contar a ninguém, que estou a tentar para não sentir pressão. Lá está, a pressão. Porque a partir do momento em que eu conto a alguém, parece que se torna real o facto de eu estar a tentar. Sim. Não sei se sentiste isso. Não, imagina. O que eu senti um bocadinho... Não foi tristeza. Mas quando eu engravidei, daquela vez que eu tive o aborto, a minha família já sabia. E pronto, eles também souberam o que é que aconteceu. E eu senti que desta segunda gravidez que não tive aquela coisa do é agora, sabes? Porque esse sentimento já tinha sido anterior. Exato. Tipo, agora vai ser mãe, agora vai ser pai. E depois eu perdi. Foi tudo a medo. Sim, e agora nesta foi, ok, outra vez. Percebes? Sim. Nós chegámos a dizer, assim, contámos que estávamos grávidos e disseram-nos outra vez. E eu pensei, então, mas eu não tive um bebê. Exato. Já não houve aquela... O entusiasmo. Sim, claro que dos meus pais e dos familiares mais próximos, claro que a felicidade foi mas a mesma. As pessoas mais afastadas ficaram naquela, tipo, pronto, sim, já não foi... outra vez a tentar. Sim, mas pressão, antes disso, não, só mesmo eu a mim própria. Isso é outro tema que eu acho que devíamos falar aqui em poucos minutinhos. A pressão que nós próprios fazemos. Sim, é inevitável. E que sofremos sem termos de sofrer. E é normal sofrer nesses tempos. Para já, porque no nosso período de ovulação as hormonas também estão um bocado descontroladas. Não é por acaso que dizem que a TPM altera o humor todo. E é uns dias após a TPM. Eu senti muito pressão. E foi só um mês, repara. Yeah. Eu tive uma menstruação até engravidar. Mas só o facto de saber... E eu não tinha consulta, não contei a ninguém. Ou seja, toda a pressão à volta eu tentei afastar. Sim. Mas eu já tinha aquela coisa... Quando me apareceu a menstruação, eu tanto me apeteceu contar, tipo... estou com a menstruação! Como ao mesmo tempo eu pensava, fogo, estou com a menstruação. Era triste. Porque não tinha conseguido engravidar. Menos uma tentativa. Exato. É mesmo isso. É irmos riscando do calendário. Menos um mês. Menos um mês. Menos um mês. E lá depois é aguardar mais um mês. É mesmo isso. É, não é? É. Pronto. Espero que tenham... Se não vos deu o clique, se não vos der, está tudo certo. Nem toda a gente tem de ser mãe nem pai. Não. Há outras prioridades. Para nós, essa foi a prioridade. Priorizámos um bocadinho a vida pessoal. Eu podia perfeitamente estar-me a dedicar ao meu curso. Eu sou licenciada. Podia-me estar a dedicar à minha licenciatura. Meter em prática o que aprendi. Mas acho que não era tão feliz.
Eu concordo. Eu acho que nós devemos ser primeiro felizes em casa e depois passar essa felicidade para fora. Acho que é muito essencial nós nos sentirmos bem no sítio onde dormimos. Acho que isso nos vai refletir no resto. Mas imagina, para outras pessoas, ter o trabalho que sonharam, se calhar, é a felicidade. Sim, e está tudo bem. E vão dormir felizes com isso porque sabem que no dia seguinte vão voltar a trabalhar. Por isso é que somos todos diferentes. Exato. E por isso é que eu tenho umas prioridades e tenho uns objetivos na vida que tu se calhar não tens. Exato. Nós, por acaso, compartilhamos o gosto de ser mãe. Sim. E esse objetivo e de termos mais. Mas, por exemplo, a nível profissional somos completamente distintas. Sim, completamente. Exato, e está tudo certo. Eu podia ter querido ser mãe mais tarde e não era por aí que a minha vida não ia ser a mesma. No entanto, foi este o gosto. As coisas acontecem como acontecem. Exato. Tudo acontece por uma razão, porque tem de ser. E se não fosse isso, não estávamos aqui agora. Verdade. Obrigada. Espero que tenham gostado. Subscrevam o nosso canal, o nosso Instagram. Nós partilhamos muitas vezes alguns spoilers sobre o próximo episódio. Partilhamos também sobre os episódios que já antecederam. Fotos nossas. Sim, vamos tentar partilhar algumas coisinhas nossas, tanto na gravidez como na maternidade. E pronto, esperamos por vocês no próximo episódio. Comentem, metam um gosto, partilhem com quem acham que realmente deve ouvir isto. Faz sentido, exatamente. Exato. E pronto. É tudo. Até à próxima. Obrigada. Eu a chorar. E eu disse-lhe, eu acho que estou a ficar com uma depressão pós-parto. Tu vês a tua filha a sorrir para ti e tu pensas, eu só quero chorar. Eu só quero 1 minuto para deitar tudo fora. Exato.